Clément Rosset e Fernando Savater estão de acordo a respeito de Cioran em ao menos um ponto. Segundo Rosset, o amigo romeno é um dos únicos filósofos dos nossos dias, senão o único, que não se pode suspeitar de religiosidade. Savater, por sua vez, reconhece que nenhum tema é mais presente na obra de Cioran que o de Deus, acrescentando logo em seguida que isso não tem nada a ver com nenhuma preocupação religiosa, entre aspas. Tais juízos hermenêuticos, tão profiláticos, dizem tanto de Cioran quanto de seus amigos mesmos. Eles contradizem inúmeras afirmações que não podem ser acusadas de ironia ou de ambiguidade, afirmações que se encontram tanto na obra de Cioran como também em suas entrevistas e em seus cadernos, e que sugerem exatamente isto que negam Rosset e Savater. A saber, há muitas razões para se falar de um pensamento religioso, ou mais místico do que religioso, e de viés heterodoxo a propósito de Cioran. Trata-se, portanto, de operacionalizar e ativar no que diz respeito à leitura da obra cioraniana e à exegese do seu pensamento, conforme é dado a conhecer de maneira flutuante e relativamente velada, em seus textos mesmos, as categorias do religioso e do místico, por uma perspectiva não tradicional, não convencional, não cristã ortodoxa. Portanto, as categorias do religioso e do místico, paralelamente e complementarmente ao âmbito estritamente racional filosófico. Cioran é uma soma de atitudes sem nenhuma preocupação de unidade, como ele mesmo escreve a propósito de Nietzsche. Por exemplo, como ele exclama em Lágrimas e Santos, a paixão do absoluto em uma alma cética! Exclamação. Contradição que implica uma dualidade fundamental, a dualidade entre o místico e o moralista, ou, em outras palavras, a oposição entre o homem interior e o homem exterior. No fundo, fundamentalmente, Cioran se inclina ao primeiro, ao homem interior, sem por isso, como um bom moralista, ou seja, como bom psicólogo, no sentido amador de psicólogo, negligenciar o segundo, ou seja, o homem exterior. No prefácio escrito à Antologia do Retrato, de Saint-Simon a Tocqueville, que não é de sua autoria, mas que Cioran organizou e fez editar, sonho editorial de toda uma vida, ele escreve: os místicos, em especial Meister Eckhart, ao fazer a distinção entre o homem interior e o homem exterior, optavam necessariamente pelo primeiro. O segundo, o ser no tempo, mais precisamente na sociedade, pertencia de direito aos moralistas. É a ele que examinam, perscrutam e denunciam, sem se preocuparem se possui alguma dimensão intemporal. As constantes que nele descobrem são aquelas que decorrem de sua decadência e não aquelas que poderiam ajudá-lo a vencê-la. Desse homem, todo em superfície, sondaram as profundezas, entre aspas, os pontos mais baixos de sua frivolidade e os refolhos de suas aparências, o mecanismo e o segredo de seus interesses e de seus entusiasmos. E Cioran passa de Meister Eckhart a Pascal. Ele diz assim um pouco mais adiante: entre os moralistas, somente Pascal se debruçou sobre a dimensão metafísica da existência humana. Também não consta que ele tenha reparado em algum autor de retratos. Ao lado dele, todos os outros, sem exceção, parecem fúteis, porque não perceberam nossa miséria, e sim nossas misérias, esta soma de insuficiências, de enfermidades inevitáveis e insignificantes que exprimem apenas um aspecto de nossa natureza. Mas se não perceberam o mal capital, intrínseco, que lhe é inerente, não devia escapar-lhes, em compensação, esse mal medíocre e geral, em luta com um bem do mesmo quilate. Maniqueístas de salão, os moralistas segundo Cioran, seduzidos por um dualismo anedótico, hostis ou inaptos a essa solidão em que se debate o homem interior, frente a frente consigo ou com Deus. Não será significativo que, quando por acaso se voltam para Pascal, é para secularizar sua visão da concupiscência, adaptando-a ao estudo dos costumes e rebaixando-a ao nível de uma psicologia, entre aspas, sem trevas?
concebidos nas noites de vigília, sem nada de incomodamente luminoso, os pensamentos, de Pascal, ruminações de um insone contumaz, de um espírito que se revolve e se crispa no obscuro, não serão nunca, não digo compreendidos, mas sentidos por aqueles que não veem claro, senão em pleno dia. A dimensão essencial, transhistórica do pensamento de Cioran, para além do trágico existencial, que seria o seu grau zero, por assim dizer, não escapou a outros leitores e exegetas. Patrice Boulogne, por exemplo, vê em Cioran uma mística sem absoluto, não sem relação com esse gnosticismo ateu de que fala Sylvie Jodot. Eu penso, como Jodot, que ver em Cioran um simples cínico que sobrevoa a realidade com um olhar indiferente e desabusado, ou um cético de soberana indiferença, seria negar a pulsão profunda e sempre ativa de uma inquietude metafísica que nenhum niilismo poderia sufocar. Essa inquietude metafísica de que fala Sylvie Jodot, sempre ativa, expressão intelectual de um drama de fundo religioso, resulta de uma maneira de estar e de se sentir no mundo. É a natureza mesma de Cioran, a condição de um espírito atormentado pela consciência da queda e sempre nostálgico de um paraíso perdido. Jovem, Cioran escrevera sobre os santos e as santas, mas o que lhe interessava no fundo sobre eles e elas era o lado místico dessas existências perturbadas, a aventura vertical, por assim dizer, os extravasamentos, o êxtase. Apesar de sua inaptidão orgânica a crer, Cioran conheceu por diversas vezes essa beatitude suprema de que falam os místicos e as místicas. Ele diz: fora dessa felicidade suprema, à qual nós somos brevemente e excepcionalmente convidados, nada tem uma verdadeira existência. Nós vivemos no reino das sombras. Em todo caso, não se volta o mesmo do paraíso ou do inferno, diz ele a Sylvie Jodot. Ouso dizer que não fossem por esses instantes fora do tempo, não teria havido Cioran. Trata-se de um caso de consciência religiosa, ou a fortiori mística mais que religiosa, de natureza ou antinatureza heterodoxa, não possuindo em comum com o cristianismo ortodoxo de seu país e de sua família, senão as raízes ancestrais e longínquas das quais Cioran desejará desligar-se violentamente, numa demonstração de revolta metafísica que dificilmente se poderia reduzir a um puro e simples ateísmo, a esse ateísmo convencido de si, com boa consciência, e que esconde muitas vezes outra idolatria, esta por sua vez antropocêntrica, no lugar da antiga idolatria teísta. Essa consciência religiosa e ou mística, sempre heterodoxa, é marcada, antes de mais nada, pela consciência da queda, desse pecado original, entre aspas, que não se limita, segundo Cioran, à infração secundária, menor de Adão. Ela é a consciência do bem ínfimo e do mal imenso inerentes à existência mesma. Sua obra, a autobiografia espiritual de um não liberto, é uma canção elegíaca de tipo gnóstico, uma narrativa de queda, errância, embriaguez e lucidez, despertar e desespero. Ela ecoa, até o silêncio, o estremecimento diante de uma única visão, um único sentimento do ser. Esta visão, diz Cioran, nunca me abandonou. O que mudou é a minha maneira de traduzi-la. Elementos para uma hermenêutica filosófico-místico-religiosa em Cioran. 1. Uma obsessão de Deus. Segundo Mircea Lozorescu, Constantinoica tinha o hábito de perguntar a todo mundo: qual é a sua ideia? Pois ele pensava que uma única ideia é o suficiente, desde que a cultivemos com seriedade, profundidade e dedicação. Se eu tiver que apontar, indicar e escolher aquela que seria a ideia única no caso de Cioran, com certeza é a ideia de Deus. Será mesmo? Cito-o. Deus é o que sobrevive à evidência de que nada merece ser pensado, escreve Cioran em Do Inconveniente de Ter Nascido. E, em Aveux et Anathème, Confissões e Anátemas em português, seu último livro de 1987,
uma confissão reveladora a propósito dessa obsessão de Deus. Eu abuso da palavra Deus, emprego-a com frequência, muita frequência. Eu o faço toda vez que toco uma extremidade e que preciso de um vocábulo para designar o que vem depois. Eu prefiro Deus ao inconcebível. Inconcebível com I maiúscula, maiúscula alegórica. Ora, se a obsessão de Cioran por Deus salta aos olhos, por outro lado, nada é mais difícil do que determinar a concepção exata de Deus que se faz esse ateo credente, como o caracterizou o cardeal Gianfranco Ravasi. Como em Ângelos Silésios, lido por Cioran, Deus é apresentado, na obra de Cioran mesmo, com tantas caras que é impossível identificar qual seria a verdadeira cara. Seja como for, pode-se discernir duas concepções distintas e irredutíveis, expressões de uma dupla intuição, ou mesmo de duas intuições separadas acerca do divino, entre aspas. Divino que, por um lado, em certo sentido, não é tão divino assim, se é que tem algo de divino em si. Por um lado, a representação bíblica tradicional do Deus Criador, o qual será ulteriormente identificado ao mal demiurgo dos gnósticos. É, por outro lado, uma concepção mística, apofática, isto é, negativa, de uma deidade infinitamente transcendente. Um Deus sem atributos, uma essência de Deus, nas palavras do próprio Cioran, uma essência de Deus tão pura quanto o nada, sem nenhuma relação com este mundo e nossa dimensão criada. 2. A categoria hermenêutica do religioso. A categoria do religioso no discurso cioraniano desempenha um papel essencial enquanto chave hermenêutica de sua experiência pessoal e da condição humana em geral. Desde já, o religioso designa um sentimento fundamental ligado a uma visão, a uma intuição da existência. Em Cioran, a categoria do religioso é dissociada da religião enquanto fenômeno social e sistema de moralidade, e reformulado enquanto qualificativo existencial do drama humano que se desenrola aqui embaixo. Não tendo a fé como critério de autenticidade, o religioso, de acordo com Cioran, se determina por uma relação negativa com o mundo. A vida interior e a transcendência da existência humana são manifestações de uma incapacidade constitutiva do animal vertical de se instalar no mundo e se sentir aqui, em casa. Para não parecer que eu estou inventando e mistificando Cioran, cito-o. Em seus cahiers, os cadernos de Cioran, ele escreve: nem Deus saberia dizer onde eu me encontro, não em matéria de fé, mas de religião, ou seja, de espírito religioso, mesmo sem a fé. Eu adiro tão pouco a este mundo que me é impossível me considerar como um descrente! Exclamação. Por esta inadesão, eu pertenço ao religioso, entre aspas, para falar como Kierkegaard. Em Amurgul Gundurilor, Le Crépuscule des Pensées, em francês, O Crepúsculo dos Pensamentos, um dos livros romenos de Cioran, e ainda inédito em português, ele afirma que o religioso não é questão de conteúdo, mas de intensidade. Deus mesmo se determina como o momento de nossos frenesis, e um desgosto, levado ao mais alto grau, nos desvela o mal, com maiúscula alegórica, a via negativa em direção a Deus, entre parênteses. Dito de outra maneira, pela intensificação de nossas sensações, e o êxtase ele mesmo não é talvez mais do que uma sensação entre outras, nós somos projetados para além da existência ordinária e os limites de nossa individuação. Nós caminhamos no sentido inverso da queda, transcendemos, ainda que por instantes, o inconveniente de ter nascido. A categoria do religioso também designa um tipo especial de conhecimento, aquele que mais importa para Cioran. Segundo um artigo de juventude, publicado na Revista Teológica em 1932, intitulado A Estrutura do Conhecimento Religioso, a intuição religiosa, variedade do conhecimento intuitivo em geral, é um modo de conhecimento direto que tem por objeto o absoluto, a realidade ontológica, a existência em sua essência, nas palavras do jovem Cioran.
a despeito de suas conclusões, sem entrar na questão da polêmica em torno da relação ortodoxia-heterodoxia e da oposição ortodoxia-heterodoxia, esse conhecimento religioso poderia ser denominado gnose, conhecimento na introspecção, pela introspecção, na experiência interior, para falar como Georges Bataille, em oposição à episteme, ou seja, conhecimento objetivo e científico do mundo e seus fenômenos naturais. Este conhecimento, segundo Cioran, é próprio dos místicos e das místicas, cristãos ou não cristãos, cristãs ou não cristãs. A intuição religiosa, escreve o jovem Cioran, que encontraremos em todos os grandes místicos, é uma tentativa de ultrapassar as relatividades da vida e a inconsistência das formas, razão pela qual, em matéria de religião e de mística, a intuição religiosa é uma negação da historicidade. Ora, podemos encontrar expressões de experimentação com este tipo de conhecimento em toda a obra de Cioran. É uma visão, uma revelação interior, notadamente da gravidade da nossa condição. Nas palavras do próprio Cioran, a dupla anomalia de ser e de ser homem, e da urgência de uma libertação, moksha em sânscrito, délivrance em francês. Uma libertação, notadamente, do inferno deste mundo. Trata-se, pois, conforme penso eu, interpreto eu, de uma gnose, ao menos se nós a compreendemos no sentido proposto por Jean-Yves Leloup, como a dupla lucidez em relação à condição humana, dupla consciência que contempla com um único vislumbre o absurdo e a graça. Ora, pode-se efetivamente falar de uma experiência da graça em Cioran? 3. O problema do mal. Após a morte de Deus, a existência do mal permanece irredutível, sem que contemos mais com as explicações tradicionais, teológicas, que pretendiam explicá-lo ou mesmo justificá-lo. O problema do mal, desafio conjunto, tanto à teologia quanto à filosofia, segundo Paul Ricoeur, não poderia deixar de inquietar este filho de padre, ele que se desviaria, uma vez desenraizado, ao gnosticismo, à heresia gnóstica, enquanto hipótese cosmológica. O mal é a pedra de toque do seu pensamento. É pela radicalidade da sua visão do mal na existência que Cioran experimentará com o gnosticismo, com as ideias gnósticas, as intuições gnósticas. A problemática do mal está colocada de tal maneira em sua obra que a questão do unde malum, de onde vem o mal, poderia ser reformulada como unde bonum, de onde vem não o mal, mas o bem. O bem é o que foi ou será, nunca o que é. Parasita da lembrança ou do pressentimento, consumado ou possível, ele não saberia ser atual, nem subsistir por si mesmo. Enquanto ele é, o bem, a consciência o ignora, e só se dá conta dele quando já desapareceu. Tudo prova sua insubstancialidade. É uma grande força irreal, o princípio abortado desde o início. Derrota, fracasso imemorial, cujos efeitos fazem-se notar conforme se desenrola a história. Esta visão de Cioran é diametralmente oposta à visão de Santo Agostinho e de todo o cristianismo tradicional do mal como sendo uma mera privação de ser, privatio bonum, portanto carente de substância, realidade ontológica, por assim dizer. Na antiga querela entre Agostinho e os maniqueus em torno da problemática do mal, que a teologia cristã reformulará sob o conceito de teodiceia, ou seja, reflexão e teoria acerca da justiça, da bondade e da perfeição do Criador, tendo em vista a existência do mal, a universalidade da injustiça e do sofrimento inocente, enfim, essa perfeita imperfeição da criação, que é, segundo o gnóstico Cioran, uma criação fracassada. Nessa antiga querela entre Agostinho e os maniqueus, Cioran decididamente toma partido pelos maniqueus em sua visão dualista, gnóstica, da presença e da existência do mal no mundo. Vamos ilustrar e asseverar o que eu estou dizendo? E vamos fazer isto a partir de outro texto, só para não ficar em Le Mauvais Demiurge e fazer parecer que o gnosticismo de Cioran se limita a este livro?
Em seu ensaio sobre Joseph de Maistre, o polemista e contra-revolucionário católico francês, protótipo do reacionário ocidental, Cioran aproveita a ocasião para lançar uma diatribe gnóstica, uma disputácio, por assim dizer, contra o dogmatismo teológico inconsistente de de Maistre e, no fundo, de todo o cristianismo. Escreve Cioran neste texto, contido em Exercícios de Admiração. O problema do mal só perturba realmente alguns delicados, alguns céticos, revoltados pela maneira como o crente se conforma com ele ou o escamoteia. É para esses, então, que em primeiro lugar se dirigem as teodiceias, tentativas de humanizar Deus, acrobacias desesperadas que fracassam e se comprometem no seu próprio terreno, desmentidas a cada instante pela experiência. Embora procurem convencê-los de que a providência, com P maiúsculo, é justa, não o conseguem. Eles a declaram suspeita, a incriminam e lhe pedem explicações em nome de uma evidência, a do mal. Evidência que um mestre tentará negar. Tudo é mal, ensinava ele, de Maistre. O mal, no entanto, apressa-se em acrescentar de Maistre, restringe-se a uma força puramente negativa, que não tem nada em comum com a existência. Ela é uma cisma do ser, um acidente. Outros, ao contrário, e Cioran pertence a estes outros, pensarão que o mal é tão constitutivo do ser quanto o bem, e igualmente verdadeiro. Ele é natureza, ingrediente essencial da existência, e de modo algum fenômeno acessório. E que os problemas que suscita se tornam insolúveis se nos recusamos a inseri-lo, a situá-lo na composição da substância divina mesma. Assim, como a doença não é uma ausência de saúde, mas uma realidade tão positiva e tão durável quanto a saúde mesma, da mesma forma o mal equivale ao bem, ultrapassa-o até em indestrutibilidade e plenitude. Um princípio bom e um princípio mau coexistem e se misturam em Deus, como coexistem e se misturam no mundo. A ideia da culpabilidade de Deus não é uma ideia gratuita, mas necessária e perfeitamente compatível com a de sua onipotência. Só ela confere alguma inteligibilidade ao desenvolvimento histórico, a tudo o que ele contém de monstruoso, de insensato e de insignificante. Atribuir ao autor do devir a pureza e a bondade é desistir de compreender a maior parte dos acontecimentos e principalmente o mais importante deles, a criação. Deus não podia esquivar-se da influência do mal, mola dos atos, agente indispensável para todo aquele que, cansado de repousar em si, aspira a sair de si mesmo para expandir-se e degradar-se no tempo. E na entrevista a Sylvie Jodot, no contexto de uma discussão sobre a religião, a teodiceia e o problema do mal, Cioran diz a ela que mesmo o bem é um mal. E uma tal afirmação só poderia parecer uma completa besteira, um completo disparate, a menos que tenhamos em conta a inclinação gnóstica e a orientação gnóstica do pensamento de Cioran. Um pensamento que, no fundo, para além do grau zero da existência e do puramente filosófico racional, é de natureza místico-religiosa. E na mesma conversa com Sylvie Jodot, Cioran explica a visão gnóstica do tempo e do mal. Ele diz que para os gnósticos, tudo que está associado ao tempo procede do mal. O descrédito se estende à história em seu conjunto, como pertencente à esfera das falsas realidades. Ela não tem sentido nem utilidade, a história. E a passagem pela história, ou seja, a experiência de existir na história, é infrutífera. Uma visão assim se aparta consideravelmente da escatologia cristã oficial e edulcorada, pensa Cioran, que vê na história e nos males que ela engendra provações redentoras. Não é outra, não é senão esta a visão do próprio Cioran, o seu horror metafísico da história. Desde sua juventude na Romênia, e eu tenho em mente aqui o texto acadêmico intitulado O Teísmo como Solução do Problema Cosmológico, Cioran manterá exatamente esta mesma visão, exatamente a mesma intuição sobre o problema do mal, o mesmo pessimismo metafísico. Cito Cioran. Schopenhauer observava que a existência do mal no mundo era a principal objeção
que se podia fazer à tese de um Criador bom e perfeito. O mal é imanente ao mundo, e nós não podemos conceber um ser absolutamente bom que seja incapaz de suprimi-lo, o mal. O teísmo, portanto, não encontra nenhuma justificação nos dados concretos da realidade. No que concerne ao problema do mal, um dos textos mais emblemáticos da atitude geral de Cioran é o recém-citado Ensaio sobre o Pensamento Reacionário a propósito de Joseph de Maistre. Contra os teísmos, Cioran abraça o acosmismo gnóstico. O acosmismo gnóstico. Acosmismo. A visão deste mundo como uma criação fracassada de um mal demiurgo. Nos cahiers, os seus cadernos, esta confissão. Eu preciso do mal demiurgo como de uma indispensável hipótese de trabalho. Passar sem ele equivaleria a não compreender nada do mundo visível. Fim de citação, isso nos cahiers, os cadernos de Cioran. É uma referência ao seu livro gnóstico por excelência, Le Mauvais Demiurge, mas não o único livro de teor gnóstico de Cioran, no qual nós lemos que o Deus mau é o Deus mais útil que já existiu. É em razão dessa exigência, dessa necessidade, de uma causa, de uma explicação simbólica, de um sentido poético, como se faz de conta, para a supremacia do mal que Cioran percebe no mundo, ainda que seja uma causa, uma explicação, um sentido negativo, sinistro, ou seja, um Deus malvado, é por essa razão, por essa exigência e essa necessidade, que Cioran não poderia, segundo Clément Rosset, dizer-se um espírito perfeitamente trágico, pois essa necessidade pressupõe que ao homem falte alguma coisa, enquanto que, segundo Clément Rosset, no fundo, não lhe falta nada. 4. Um pensamento soteriológico, ou o esboço de um pensamento soteriológico, ou da libertação, de la délivrance. O que é de mais natural e também de mais compreensível que no fundo do pessimismo irrespirável de Cioran se encontre toda uma filosofia da redenção, ou, para empregar um termo mais cioraniano, da libertação, délivrance. E a filosofia, para ele, como se sabe, deve ser alguma coisa de vivida, concretamente vivida. Sylvie Jodot observa que a questão da salvação está incessantemente presente em Cioran. A propósito dessa soteriologia heterodoxa e improvável de Cioran, para confirmá-la e ilustrá-la, em um importantíssimo texto de Le Mauvais Demiurge, um livro que combina aforismos, como no caso dos Silogismos da Amargura, e ensaios, como em História e Utopia, o texto, no caso, intitulado L'Indélivré, o Não Liberto, Cioran escreve que só está maduro para a libertação, délivrance, aquele a quem oprime a universalidade do tormento. Repito, só está maduro para a libertação aquele a quem oprime a universalidade do tormento. Querer libertar-se sem a consciência deste tormento é uma impossibilidade ou um vício. Não há libertação gratuita. É preciso libertar-se de alguma coisa, no caso, da onipresença do intolerável. Ou, em outras palavras, e este é o último dos últimos aforismos deste mesmo livro, Le Mauvais Demiurge, cito: estamos todos no fundo de um inferno, onde cada instante é um milagre. Como disse Sylvie Jodot, e isto é muito importante, a questão da salvação está incessantemente presente em Cioran. É preciso buscar a libertação do inferno deste mundo, diz ela em sintonia com Le Mauvais Demiurge. E ela também tem razão em colocar em questão logo em seguida, mas pode-se assimilar esta busca por libertação à busca pela gnose? Em busca de uma resposta satisfatória e inequívoca, eu a encontro no Caderno de Talamanca, escrito durante uma temporada de férias em Ibiza. Aliás, um livro cheio de referências gnósticas. Aí escreve Cioran: Rédemption par la connaissance, par le dépassement de la connaissance. Isto é, redenção, pelo conhecimento, pela ultrapassagem ou pela superação do conhecimento. A meu ver, esta proposição sintetiza toda a demarche espiritual de Cioran, entre queda e libertação, o adeus à filosofia, o drama da lucidez, o desespero, o êxtase, a aniquilação, o despertar.
Estas são as etapas percorridas por este autoproclamado, não sem ironia, não liberto. Se do ponto de vista da ortodoxia, sua carreira religiosa dá a impressão de fracasso, irrealização, incompletude, tudo muda de figura de um ponto de vista gnóstico, heterodoxo. Mircea Eliade explica que, desde que Hipnos é irmão de Thanatos, nós compreendemos por que na Grécia, mas também na Índia e no gnosticismo, a ação do despertar possui uma significação soteriológica, no sentido amplo do termo. Cioran não é exceção. Nele, a insônia se eleva ao nível de experiência gnóstica, no caso, uma gnose marcada pelo demonismo vital, o dualismo ontológico, o acosmismo e o antinomismo, a consciência da impureza, pois só a impureza é sinal de realidade, como lemos no breviário, da doença e da decomposição universais. A consciência mesma é uma doença, e para ultrapassá-la, superá-la, curar-se dela, se possível, assim como para contar com a saúde, é preciso antes estar doente, muito doente. Enfim, gnose como visão interior, revelação do invisível, do não criado, do indestrutível, palavras que indicam o núcleo essencial do pensamento de Cioran, tão mais importantes quanto elas são empregadas por ele com parcimônia. Hölderlin escreveu: lá onde está o perigo, está também o que salva. Nenhuma distância, nenhuma alteridade entre agonia e transfiguração, desespero e êxtase, queda e apoteose, aniquilação e revelação. A doença, no sentido amplo de fator de debilitação, fragilização, abatimento, arranca-nos às aparências e as destrói apenas para melhor nos abrir à nossa realidade última. Para nos abrir melhor à nossa realidade última. E, acrescenta o autor de La Chute d'Anleton, às vezes também para melhor nos abrir ao invisível. Despertar, portanto, é propriamente uma queda, primeiramente no tempo e depois do tempo. É despertar no fundo de um inferno em que cada instante é um milagre. É também a condição da libertação, a única via em direção ao triunfo sobre o mundo e sobre si mesmo. E diz Cioran também, na entrevista a Sylvie Jodot, que já citamos algumas vezes, o seguinte: o deserto interior não está sempre fadado à esterilidade. A lucidez, graças ao vazio que deixa entrever, converte-se em conhecimento. Ela é, então, mística sem absoluto. A lucidez extrema é o último grau da consciência. Ela te dá o sentimento de ter esgotado o universo, de ter sobrevivido a ele. Nada é mais ambíguo, irônico, paradoxal que o discurso cioraniano sobre o fracasso e a incompletude, a irrealização, no caso, em se tratando dele mesmo. Quem diz tudo isso, fracasso, fracassado, réprobo, proscrito da humanidade, não liberto, etc., é o escritor, o artista e talvez também o espírito cético, cujo ceticismo, aliás, não exclui nem impede a inquietude metafísica e certo patos místico na perfeita ausência de toda a fé religiosa, isto é, no caso, a fé cristã. Ao mesmo tempo, sem levar em conta o núcleo místico do pensamento de Cioran, há meio caminho entre o Ocidente e o Oriente, de onde a primazia da intuição religiosa e também certo espiritualismo heterodoxo de Cioran, sim, digo espiritualismo, em vez de materialismo, como Rousseau é um filósofo materialista, na linha de Demócrito e Lucrécio. Cioran é um espiritualista heterodoxo. Sem levar isso em conta, corre-se o risco de pensar como Joseph Acquisto, autor de The Fall Out of Redemption, Writing and Thinking Beyond Salvation, em Baudelaire, Fondane, Cioran, Jean-Luc Nancy, Agamben, entre outros, que o pensamento de Cioran é definitivamente assoteriológico. Assoteriológico, não soteriológico. No meu entendimento, pode-se depreender dos textos de Cioran toda uma teoria soteriológica heterodoxa, paradoxal, uma filosofia da libertação ou da redenção, assim como Meinlander escreveu uma filosofia da redenção, pela superação do conhecimento,
uma soteriologia a meio caminho entre a heresia gnóstica, no mundo cristão ocidental, e o budismo da escola Madhyamaka, do mestre Nagarjuna. Não é por acaso que mais da metade de Le Mauvais Demiurge seja dedicado a uma reelaboração da doutrina budista da libertação pelo vazio ou vacuidade. Para concluir, a propósito da questão feita no início, Cioran teria conhecido a graça? Poder-se-ia falar seriamente de uma experiência da graça ou da beatitude em Cioran? A julgar por seus textos e nada além de seus textos? A resposta a esta pergunta eu só a encontro em um único lugar, um único livro, que é História e Utopia, precisamente nas linhas finais do último texto, A Idade de Ouro. Aí, nestas páginas finais de A Idade de Ouro, por incrível que pareça, contrariando todo o resto da obra, nenhum traço de negatividade, pessimismo, niilismo, tristeza, decepção, amargura. Apenas a expressão irradiante, inspirada, graciosa e perfeitamente neutra, vazia, como se não tivesse como substrato um sujeito, um eu, para poder experimentá-la e exprimi-la. Vale a pena citá-lo extensivamente. Por mais implacáveis que sejam nossas recusas, não destruímos totalmente os objetos de nossa nostalgia. De nada vale deixar de acreditar na realidade geográfica do paraíso, ou em suas diversas figurações. Ele reside de qualquer maneira em nós, como um dado supremo. O paraíso reside de qualquer maneira em nós, como um dado supremo, como uma dimensão de nosso eu original. Trata-se agora de descobri-lo aí. Quando o conseguimos, entramos nessa glória que os teólogos chamam essencial. Mas não é Deus que vemos face a face, é o eterno presente, conquistado acima do devir e da própria eternidade. O que importa a partir daí? A história! Exclamação. Ela não é o fundamento do ser, mas sua ausência, o não de toda coisa, a ruptura do vivente consigo mesmo. Não sendo constituídos pela mesma substância que ela, a história, nos recusamos a cooperar em suas convulsões. Pode nos esmagar à vontade, só atingirá nossas aparências e nossas impurezas, esses restos de tempo que ainda arrastamos, símbolos de fracasso, marcas de escravidão. O remédio para nossos males é em nós mesmos que devemos buscá-lo, no princípio intemporal de nossa natureza. Repito, o remédio para nossos males é em nós mesmos que devemos buscá-lo, no princípio intemporal de nossa natureza. Se a irrealidade de tal princípio fosse demonstrada, provada, estaríamos irremediavelmente perdidos. Que demonstração, que prova, contudo, poderiam prevalecer contra a convicção íntima, apaixonada, de que uma parte de nós escapa à adoração, contra a irrupção desses instantes em que Deus mesmo é supérfluo, ante uma claridade surgida subitamente de nossos confins, beatitude que nos projeta para longe de nós mesmos, comoção exterior ao universo? Não há mais passado nem futuro. Os séculos se desvanecem, a matéria abdica, as trevas se esgotam, a morte mesma parece ridícula, e também a própria vida. E essa comoção, mesmo que a tivéssemos sentido uma única vez, bastaria para nos reconciliar com nossas vergonhas e com nossas misérias, das quais ela é, sem dúvida, a recompensa. É como se o tempo em sua totalidade tivesse vindo nos visitar uma última vez antes de desaparecer. É inútil remontar depois ao antigo paraíso, ou correr em direção ao futuro. Um é inacessível, o outro irrealizável. O que importa, ao contrário, é interiorizar a nostalgia ou a espera, necessariamente frustradas quando se voltam para o exterior, e obrigá-las a descobrir ou a criar em nós a felicidade da qual, respectivamente, sentimos nostalgia ou esperança. Só há paraíso no mais profundo de nosso ser, e como que no eu do
eu. Ainda é preciso, para encontrá-lo aí, ter recorrido a todos os paraísos, desaparecidos e possíveis, tê-los amado e detestado com a rudeza do fanatismo, tê-los escrutado e depois rejeitado com a competência da decepção. Vão dizer que substituímos um fantasma por outro? Que as fábulas da Idade de Ouro são tão válidas quanto o eterno presente com o qual sonhamos? E que o eu original, fundamento de nossas esperanças, evoca o vazio e, no final das contas, se reduz a ele? Pode ser, mas um vazio que concede a plenitude não contém mais realidade do que a possui a história em seu conjunto?